Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Nós vamos falar sobre Kardec. Mês passado, mês do aniversário de Kardec, dia 3 de outubro, eu fiz uma série de palestras sobre Kardec e vou repetir aqui. A pergunta que eu faço: por que o codificador foi renascer na França, em Lyon? Filho de uma família católica, foi batizado, e de lá, aos 10 anos de idade, ele foi tirado da França e ele é mandado para Yverdun, na Suíça. Isso, se a gente parar um pouquinho e pensar, parece uma violência com uma criança que aprendeu a falar francês, teve que aprender o alemão para estudar em Yverdun. Na verdade, ele foi aluno do grande educador Pestalozzi, mas na França havia grandes educadores também. Por que é que foi tirado esse menino da língua materna dele, que era o francês, para ter que estudar uma língua estrangeira completamente diferente? A língua alemã é uma língua que pertence a outra família linguística, porque o francês, o italiano, o português, o espanhol são línguas neolatinas. Nós entendemos razoavelmente bem e com certa facilidade. Pode ter aí algum defeitozinho de pronúncia e tal, mas a gente se entende. Mas o alemão é uma língua completamente diferente, de outra família linguística. E ele foi mandado para lá. Se ele tinha que ser discípulo de Pestalozzi, que era o grande educador, que mudou a face da educação na Europa, por que ele não renasceu lá então? Não é um questionamento bom? Por que ele não renasceu lá? Então ele nascia lá, já aprendia alemão desde pequenininho, ia ser aluno do Pestalozzi. E não da França, aluno, aprendeu a falar francês, criança. Então nós temos de analisar o seguinte: Paris era chamada Cidade Luz. A França era o expoente da cultura mundial, era o centro irradiador de cultura para a Europa e para o mundo. Ele teve de renascer como cidadão francês para voltar para lá, quando nós sabemos que ele voltou adulto para lá, já formado professor, falando várias línguas. Mas havia outro motivo ainda, porque ele era católico, de família católica, e aos católicos era vedada a leitura da Bíblia. Aqueles que foram católicos aí, são os mais antigos aí, lembram disso. Eu nunca fui de outra religião, sempre fui espírita. Mas eu estudei num colégio protestante, lá no interior do estado de São Paulo, irmão do Gramber de Juiz de Fora. E eu notava lá, e só via gente com a Bíblia na mão, com o Novo Testamento na mão, porque a Bíblia tem a parte do Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é a parte que toca o cristianismo de Jesus para cá. Mas sabia que era protestante, porque católicos, os espíritos também não tinham ligação maior de leitura do Novo Testamento, mas não eram proibidos. O espiritismo não proíbe nada, né? Orienta só. Mas o catolicismo proibia com veemência a leitura da Bíblia. Eu sei porque eu convivi com muitos católicos e sabia disso. A minha mulher mesmo era católica, não ficou espírita para casar comigo não, já era espírita quando nós nos casamos. Mas ela mesmo lembra dessa restrição que faziam a leitura.
E nos meus tempos de menino eu vi isso. Quando eu via um colega lá com o Novo Testamento ou com a Bíblia na mão, eu sabia, esse aí não é católico. Porque no colégio era colégio protestante, mas tinha os católicos que frequentavam lá. Então o menino Hipólito teve a oportunidade de estudar, conhecer Jesus no Novo Testamento, não pela versão dos teólogos que difundiram o cristianismo, chamando o catolicismo romano, incluindo uma série de coisas que Jesus não ensinou, não vivenciou, nem recomendou. E nós falamos isso, minhas irmãs, não estamos aqui com o objetivo de atacar nenhuma religião, absolutamente não é esse o objetivo, é de nós constatarmos um fato verídico. Porque o menino Hipólito, desde criança, ele pôde conhecer Jesus atuando na vida e não no templo. É diferente. É diferente. Se você pegar o Novo Testamento e for olhar lá, você vai ver que Jesus nunca recomendou a ninguém ir a um templo, nem chamou um templo de casa de Deus. Casa de Deus para ele é o universo. A casa do meu pai tem muitas moradas. E essa prova do afastamento do templo está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, aquele encontro dele com a mulher samaritana. Diz o texto do Novo Testamento: Jesus, tendo chegado aos arredores da cidade de Sicar ou Siquém, assentou-se ali à beira do poço de Jacó, enquanto os discípulos foram à cidade comprar alimentos. E ele assentou-se ali perto desse poço, que era tido como um poço sagrado, que tinha sido cavado pelo pai Jacó no passado e tal, e tal, e tal. E eis que chega uma mulher samaritana para buscar água. E ele pede à mulher: mulher, dá-me de beber. E ela se espantou duplamente com o fato. Por quê? Um homem não se dirigia a uma mulher desconhecida na rua, fora. E muito mais um judeu conversando com uma samaritana. Mas como é que ela conhecia que ele era judeu? Pela roupa, eles se vestiam de maneira diferente. A origem dos samaritanos e dos judeus era a mesma. Kardec até fala no Evangelho segundo o Espiritismo, é igual a católico e protestante. O começo foi igual, depois dividiu. Também os samaritanos eram judeus, mas depois houve uma dissensão entre eles. Mas eles não se falavam e se vestiam de maneira diferente. Tanto que ela viu Jesus e falou: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela achou até um atrevimento dele. E Jesus, que não estava aí dessas coisas: mulher, se souberas quem me enviou, tu me pedirias de beber, porque eu te posso dar a água da vida, e quem bebe dessa água não terá mais sede. Ele estava falando das coisas espirituais que ele podia ensinar a ela. Ela, coitadinha, estava pensando na água do poço. Como tu podes me dar de beber se o poço é fundo e tu não tens vasilha com que tirá-la? Aí se estabelece uma conversa que não vale a pena contar tudo aqui, mas ela percebe que Jesus conhecia a vida dela como a palma da mão. Conhecia fatos íntimos da vida dela. Jesus mostra isso a ela. Aí ela se espanta. Vejo que tu és um profeta. Porque os judeus e os samaritanos tinham muito respeito pelos profetas. Eram os médiuns daquele tempo. Kardec só não botou profeta no livro dos médiuns, porque, para não dizer que ele estava imitando, coisa e tal, pegou a palavra latina médium, que significa intermediário, intermédio, etc. E tal. Vejo que tu és um profeta. Aí ela tomou de respeito, né? Esse homem sabe da minha vida, porque Deus deu esse poder a ele. E ele é judeu. E os judeus adoram a Deus no templo de Jerusalém. E ela disse a Jesus: então eu devo adorar a Deus em Jerusalém? Ela se rendeu diante da sabedoria de Jesus
esse homem é judeu, o judeu adora a Deus no templo de Jerusalém, eu para estar bem com Deus, eu devo adorar a Deus em Jerusalém. O que é que Jesus diz a ela? Nem nesse monte onde os samaritanos adoravam a Deus, porque tinha o templo deles lá que foi destruído, uma briga lá, destruíram o templo. Acharam que destruir a casa de Deus, eles não tinham mais lugar para orar. Mas os samaritanos iam lá orar no lugar onde existira anteriormente o templo. Nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Em verdade digo-te que dia virá em que Deus será adorado em Espírito e verdade. Quer dizer, vai chegar um dia que a humanidade vai entender que está sempre em presença de Deus. Que não é lícito construir templos como casas de Deus, como locais à parte do mundo. E no meio espírita nós entendemos isso aqui não é casa de Deus diferente da rua. É uma casa onde tem finalidades específicas e que nós devemos cuidar para que o ambiente aqui seja compatível à atuação dos espíritos, etc. Mas não porque seja um lugar santificado. Mas o que acontece? Aconteceu conosco, né? A humanidade foi construindo casas de Deus, templos, apartando a religião que Jesus trouxe para a vida, confinando-a no templo. Porque Jesus nunca buscou as criaturas, chamou as criaturas para o templo. Prova disso é o sermão. O sermão, que é o maior documento cristão que existe, o sermão chamado da montanha. Onde é que Jesus falou o sermão? Foi na montanha, céu aberto. Ele não chamou para o templo, vinde para a casa de Deus, meus irmãos. Não, falou lá na montanha. Mas nunca mais voltou lá. Não tem nenhuma, eu conheço o Novo Testamento de ponta a ponta, já li várias vezes. Nunca mais voltou lá, nem recomendou que fossem para lá como lugar sagrado, para não determinar um lugar como lugar sagrado. Nós estamos em presença de Deus em todo o universo. Mas o que é que nós fizemos? Eu digo nós, porque espírita nenhum lança a culpa nos outros. Os homens daquele tempo, quem sabe é o próprio que está falando, né? Mas a verdade é que nós construímos templos, casas de Deus, lugares de adoração. Quer dizer, se aqui é casa de Deus, lá fora é casa do diabo. É o mundo lá fora. Não, Jesus não. Jesus ensinava, curava, amparava, consolava, confortava, em qualquer lugar onde ele se encontrasse. Mas isso foi apagado no movimento cristão que se formou inicialmente como catolicismo romano, mais tarde, há 500 anos atrás, agora nós comemoramos 500 anos do aparecimento do protestantismo. Mas a mensagem de Jesus foi sofrendo cortes e acréscimos. Foi inventado logo o inferno de penas eternas. E você não encontra respaldo para o inferno no Novo Testamento. Jesus nunca falou em sofrimento eterno. Falou em sofrimento do lado de lá, sim. Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não seja lançado nas trevas e tal, e de lá não sairás sem que tenhas pago o último ceitil. Está lá no Sermão da Montanha. Ele nunca falou em penas eternas. Mas logo nos primeiros séculos do cristianismo, inventaram o inferno, que inferna a vida de muita gente que fica com medo. Uma mãe tem um filho que está aí, morre no crime, meu filho vai ficar lá, ardendo nas brasas do capeta para toda a eternidade, né? E a coisa ficou de tal forma agressiva, violenta, contrária à lei de amor que Jesus trouxe, que no século VI, no ano de 595, foi inventado o purgatório. O purgatório. Para abrandar isso. Não, então a pessoa passa no purgatório e tal.
mas continuou a mesma coisa. E aí o purgatório passou a ser objeto de mercado, de troca. A pessoa fazer oferecimentos à igreja para tirar tantos anos, tanto tempo de purgatório, tantos dias de purgatório, até de indulgências, né? Foram criadas, contra as quais sim surgiu Lutero no século XVII, agora dia 31 de dezembro de 2017, 31 de outubro de 2017, o protestantismo fez 500 anos. Porque Lutero falou, não, esse negócio de purgatório não existe. Mas ficou também com um defeito, porque para o protestante, no dia do juízo final, Deus vai julgar em pessoa, ou iria julgar, né, segundo eles, em pessoa. Os bons vão para a direita, vão para o céu, e os maus da esquerda vão para o inferno, para sempre. Isso não condiz com a mensagem misericordiosa de Jesus. Jesus veio falar tanto do amor de Deus que João coloca Deus é amor no evangelho dele. Então, esse menino lá, ele teve a oportunidade de ver Jesus atuando na vida e não no templo. Há duas passagens até interessantes, citadas por dois evangelistas, por Mateus e Lucas, curiosamente no capítulo 10 dos dois. Mateus 10,16, Lucas 10,3. Jesus falando aos discípulos, eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. O que quer dizer isso? Vocês não vão ficar aqui rezando, sendo bonzinhos um para o outro, que tem que dar testemunho do que eu ensinei, do que vocês aprenderam comigo, é lá fora, na rua e no mundo. E o que é que foi feito? Foi feito exatamente o contrário. Formado aqueles santuários, aquelas casas de adoração, de oração e etc. Formada a hierarquia sacerdotal, pessoas especiais, com capacidade de perdoar e de reter os pecados. Pouco tempo, há uns anos atrás, eu conversava com um amigo meu, católico. Antes disso, eu quero lembrar que eu não estou aqui atacando religião nenhuma. Eu quero pôr em evidência as luzes que a doutrina espírita traz em nossas vidas. Mas eu falei para ele, então você acha que um homem tem o poder de me perdoar pecados, coisas que a minha consciência está me acusando, ele me perdoa? Ele disse, de perdoar ou de reter os pecados. Veja que força que teria um homem, um sacerdote. Né? Então o menino Hipólito foi vendo essas coisas lá no Novo Testamento. Foi vendo a comunicação dos espíritos. A comunicação está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Paulo fala o seguinte, buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo o dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? É o exercício da mediunidade. Aliás, Hermínio Miranda tem uma frase até muito feliz, muito interessante, diz que o primeiro livro dos médiuns foi escrito por Paulo, o apóstolo, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Porque ali no capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios, Paulo dá orientações mediúnicas. A minha Bíblia tem títulos, o tradutor João Ferreira da Almeida colocou títulos, naquela edição de 1937 foram conservados títulos. Eu tenho uma outra mais moderna, do mesmo autor, que não tem, tiraram os títulos. Essa parte que eu falei agora, buscai a caridade, procurai com zelo desenvolver os dons, sobretudo os dons de profetizar, no subcapítulo lá ele intitula assim, da diversidade dos dons. E ele fala o dom de profetizar, o dom de discernir espíritos.
que é o dirigente da reunião mediúnica, é aquele que tem o dom, procura desenvolver a mediunidade intuitiva para conversar com o espírito, embora não veja. Para desenvolver a mediunidade intuitiva. O dom de falar línguas estrangeiras, que o Espiritismo chama de xenoglossia, né? E ainda mais, ele diz assim, e se não é proibido falar língua estrangeira, só se não houver intérprete. Porque não adianta falar língua estrangeira, se eu faço aqui uma algarravia aqui, que beleza, o Pacini recebeu um espírito aí, interessante, falava bem. O que ele falou? Não sei, porque eu não sei que língua foi. Paulo já fala isso. Olha o que Paulo fala, que eles chamavam de igreja, a reunião é igreja. Temos que entender isso. A palavra igreja vem do grego de eclésia. Eclésia em grego quer dizer reunião, grupo humano, não tem nada de santificado nem nada. Diz que Paulo fundou muitas igrejas, fundou muitos núcleos cristãos, principalmente nos lares, com a ajuda de mulheres, principalmente. Mas Paulo fala, não é proibido falar línguas, desde que haja um intérprete, senão o profeta esteja calado. Olha, Paulo era incisivo, né? Exatamente, porque que adianta eu falar uma coisa aqui muito bonita, muito vibrante, mas se ninguém entende nada? Então o primeiro livro dos médiuns está lá. Ele fala das diversas variedades de mediunidade, dos dons, dom de curar, dom de falar línguas, dom de discernir espíritos. O que é isso? É o dirigente mediúnico que desenvolve a intuição para saber, embora ele não enxergue, saber com que espírito ele está conversando ali para dirigir. Por isso o Hermínio Miranda foi muito feliz quando falou, né, no primeiro livro dos médiuns, está lá no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Né. Paulo ainda fala da imortalidade da alma. Imortalidade, agora fazendo até um trocadilho, que foi sepultada pelos teólogos. Foi sepultada pelos teólogos. Porque Paulo é muito claro, ele começa a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte: se não existe ressurreição dos mortos, também nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitou. Logo é vã a vossa fé e a nossa pregação. Mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? E ele mesmo responde, insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça é necessário que a semente morra. Ele, para fins didáticos, pedagógicos, ele faz uma analogia com o enterramento do corpo físico e a libertação do corpo espiritual. Ele fala em corpo espiritual. Qual é a teologia dita cristã que fala nisso? Não fala. Não fala nisso. Está lá no Novo Testamento. É por isso que o menino Hipólito precisou ir para lá. Porque quando ele voltou para a França, adulto, ele já tinha tudo isso na cabeça. Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Mas alguém me perguntará, com que corpo ressuscitaremos? E ele mesmo quem responde, insensato, a semente que lanças ao solo não é a planta que vai nascer, mas para que a planta nasça é necessário que a semente morra. Quer dizer, para que o espírito se liberte definitivamente do corpo, é necessário que o corpo morra. Ele compara o corpo físico que vai ser enterrado com a semente. E aí ele fica repetitivamente falando do corpo espiritual. Se existe corpo terrestre, existe corpo celeste. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscita corpo em incorrupção. E por aí ele vai falando até o versículo 50.
No versículo 50 ele diz o seguinte, abre aspas, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Ele chama corpo incorruptível o corpo espiritual. E o corpo corruptível é o corpo físico, que pode ser corrompido pela doença, pela idade, etc. e tal. Apesar disso, a Igreja Católica Romana criou a história da ressurreição da carne. Ressurreição da carne. Ele fala, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Foi inventada a ressurreição da carne. Conversava há uns anos atrás com um amigo meu que é católico. Não, mas isso aí... Eu falei, não, meu filho, isso aí está na sua oração. Eu nunca fui católico, mas eu conheço a opção de orações. Como é que é o credo? Quem já foi católico aí lembra, né? Creio na comunhão dos santos e na ressurreição da carne. Está lá no começo dessa oração. Isso ele foi vendo essa coisa toda. Então, quando ele chegou à França, e vendo Jesus curando, amparando em todo lugar onde ele ia, Jesus ia ao templo, sim. Ele tinha que ir porque ele era judeu. Se ele não fosse, ele já era meio banido, ainda dizer um herege. Não, ele ia. Às vezes ele ia. Sábado ele ia ao templo. Uma passagem interessante lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 2 e 3. Eu estou falando aí porque estou gravando aqui, porque aí pode conferir, né? Diz o seguinte, que Jesus, tendo ido à sinagoga, e os judeus têm o seguinte, não tendo um rabino, qualquer homem, né? Mulher não, homem, pode pegar a Torá, ler e fazer uma explanação, desde que ele saiba. E Jesus estava lá, aproveitou a oportunidade, é claro, de fazer uma explanação. E deve ter sido tão brilhante a explanação dele, que umas pessoas estavam lá, mas quem é esse? De onde ele vem essa sabedoria? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos, suas irmãs não estão aqui conosco? Está lá no Evangelho de Marcos, mas ninguém fala nisso. Nem os próprios protestantes que estudam muito o Novo Testamento, essas coisas de mediunidade, ressurreição, essa coisa, não falam nada disso. Então, mas o menino Hipólito, ele teve a oportunidade de ler isso aí tudo. E os questionamentos dele sobre a vida, sobre a visão que as religiões davam do Cristo, da atuação de Jesus, era diferente. Por isso ele voltou para a França, jovem, formado como professor, foi trabalhar a vida. Olha o plano do alto como é interessante. Foi amadurecer, foi observar sob a ótica do Evangelho o que era a sociedade em Paris na época. E foi juntando questões e argumentos e etc. Foi se notabilizando, porque Kardec é um sábio, um espírito sábio, além de profundamente amoroso, é um sábio. Ainda a humanidade não descobriu as dimensões da sabedoria desse homem, porque as religiões abafaram. Eu comprei um livro certa vez, Os Sábios do século XIX. Procurei ver se tinha Kardec. Não tem, não. Tem lá uns doidos lá que falam, opção de bobagem, coisa e tal. Kardec não tem, não. Isso possibilitou a ele conversar com os espíritos. Quando houve a manifestação dos espíritos pela primeira vez, ele foi convidado a conversar com a mesa. Que a mesa respondia as perguntas. Ele disse, me disserem que mesa tem nervos e cérebro, eu sei que é a mesa que responde. Mas eu sei que não tem, vou pesquisar. Ele não falou, não vou, porque não sei o que, é loucura. Não, vou pesquisar. A humildade do sábio é essa. Ele não sabe aquilo, ele vai ver. Ele não tinha preconceito religioso nenhum. Se ele fosse agarrado a uma religião qualquer, ele não iria lá, coisa do diabo, do demônio, coisa. Não, foi lá, como cientista.
Porque ele dava aulas de astronomia, ele dava aula de anatomia comparada. A humanidade ainda não entendeu a grandeza desse espírito. Dada a primeira pergunta que ele faz aos espíritos quando ele conversa mais, o que é Deus? O que é Deus? Quem pressupõe pessoa? O que é Deus? Essa força criadora, fonte de bondade, beleza, sabedoria, de perfeição, até onde vai a nossa capacidade de idear. Então ele foi pesquisar. Aí ele submeteu aos espíritos 501 perguntas e obteve as respostas e publicou-as sob o pseudônimo de Allan Kardec, a conselho dos espíritos. Porque se ele pusesse lá o nome dele, professor Hippolyte Léon Denis, ele já era uma personalidade, né, que tinha grande notoriedade na França. Eu conversei com um professor de francês na França, em 1981, em Brasília, quando houve um congresso mundial de Esperanto. Então, falando de Esperanto, eu conversei com um professor lá conversei com gente de muitas partes do mundo, e como eu vi que ele era francês, aí eu perguntei o que ele fazia. Eu sou professor de francês na França, tal e tal. Eu falei, você, como professor de francês, você tem conhecimento de um professor do século passado, né? Primeiro estava no século XX, chamado Hippolyte Léon Denis Rivai? Oh, sim, como não, é um grande professor. Ele se notabilizou nas letras também. Ele fez uma reforma na gramática francesa. Por isso que ele não publicou o livro dos Espíritos com o nome dele, porque ia dizer, não, ele está aproveitando o nome que ele tem nas ciências, na literatura. Ele dava aula de qualquer coisa. E era um homem pobre. Ele não tinha riqueza. Ele dava aula de graça, preparando alunos para a Sorbonne. Dava cursinho de graça, que custa hoje uma nota, né? Ele dava de graça. Mas quando ele percebeu que atrás daquelas pancadas havia espíritos, almas de homens mortos, aos quais ele poderia levar perguntas, ele fez as perguntas. Aí já não era mais através de pancada, desenvolveu-se o processo, passou a psicografia. Mas ele mantinha correspondência com milhares de médiuns fora da França, que ele falava várias línguas. Ele publicou esse livro, o primeiro livro dos Espíritos, que a gente fala, 1857, não é esse livro que a gente estuda, não. Isso aí é o primeiro livro com 501 perguntas e respostas, não tem nenhum comentário de Kardec. Agora ele pegou aquelas respostas dos Espíritos e ficou 3 anos estudando e conversando com os Espíritos. Aí que ele produziu o livro, esse que nós conhecemos, publicado em 1860. Essa edição, a gente fala, com o primeiro livro dos Espíritos, 57, mas esse que nós estudamos é de 1860. Ali, então, com a possibilidade de conversar com os Espíritos, ele propõe essas questões que estão aí nas 1019 itens do livro dos Espíritos. Eu falo itens porque não são 1019 perguntas, são 1013, porque 6 são ensaios teóricos da Lavra de Kardec. Por exemplo, o 222 é um ensaio teórico de Kardec sobre a pluralidade das existências, sobre a reencarnação. Eu nunca vi ao longo da minha vida uma página escrita contestando alguma coisa que está ali. Nem no Departamento de Ciência da Religião lá de Juiz de Fora, que foi meu vizinho na universidade durante 25 anos, nunca fizeram um estudo sobre espiritismo. Ciência da religião. Eles estudaram lá Hare Krishna, Umbanda e coisa e tal, não sei o quê. Nada. Nunca falaram sobre espiritismo.
Passaram de largo. Eu falo 25 anos porque os 30 anos que eu completei lá, completei depois 5 anos na administração, né? Porque Kardec coloca ali, nessas 11, 12 páginas, conforme a edição, do item 222, um tratado sobre a pluralidade das existências, ou seja, sobre a reencarnação. Eu nunca li, nunca ouvi alguém que contestasse uma única afirmativa de Kardec ali, porque é irretorquível aquilo. Eu certa vez, depois que eu já tinha me aposentado, eu fui convidado para uma semana do professor. Suspenderam as aulas uma semana e deram aos professores aposentados a possibilidade de fazer palestras durante uma semana lá no ICHL. Aí me perguntaram, o secretário, por sinal, era espírita, me telefonou: você não quer vir falar aqui sobre espiritismo? Eu falei: vou. Ele disse: tem três oportunidades, você pode falar. Tem 2 palestras de 2 horas e tem um mini curso de 4 horas. Qual é que você quer? Eu falei: todos, né? Todos. Então eu separei uma palestra. A palestra, na verdade, era 1h30 e meia hora de debate com o público. Mini cursos 4 horas eu falei sobre Esperanto, né? Mas as palestras, uma eu falei sobre a reencarnação e a outra sobre a imortalidade da alma. Era 1h30 de exposição e meia hora de debate, perguntas e tal. A reencarnação não teve dúvida. Eu falei 1h30, depois não tive ninguém contestou nada, queriam mais esclarecimentos sobre o que eu apresentei. Agora, a imortalidade da alma, aí eu fui meio ator, né? Peguei o Novo Testamento na mão, 20 transparências, naquele tempo não tinha data show, né? 20 transparências na outra mão, entrei no auditório lotado, não tinha nenhum lugar vago. E falei: vocês, muitos aqui sabem que eu sou espírita, mas não vou falar sobre espiritismo não. Vou falar sobre a imortalidade da alma no Novo Testamento. O livro está aqui, vou deixar em cima da mesa. Vocês anotem, depois venham conferir se eu sair desse livro. E comecei a falar sobre a imortalidade da alma, conforme Jesus ensinou, etc. De repente, uma jovem, me lembro, estava do lado esquerdo, assim, todo o auditório calado. Ela levantou a mão e disse assim: o senhor me espanta. Eu falei: por quê, minha filha? Porque eu sou católica, apostólica, romana, sigo com seriedade a minha religião e nunca me falaram isso. Por quê? Eu falei: a sua pergunta é muito pertinente, muito boa, mas está dirigida à pessoa errada. Você deve perguntar isso quem orienta você sobre religião cristã. Você falou que a sua religião é cristã, aí ela falou. Eu falei: então você vem conferir aqui. Eu não estou inventando nada de novo. Aí acabou que eu falei 2 horas, fomos fazer o debate lá no corredor. Não teve debate, ninguém perguntou mais nada, sabe? Ficou por isso mesmo, né? A verdade é essa. O trabalho de Kardec, conhecendo o Novo Testamento, ele teve a oportunidade de colocar essas questões para os espíritos e obter dos espíritos as respostas. Mas principalmente no campo social, era a preocupação dele, a inserção da verdade religiosa no campo social. Porque a verdade religiosa tinha sido recolhida ao templo, não influía em nada na vida lá fora. E ele viu exatamente o contrário, que Jesus trazia uma religião para a vida e não para o templo. Isso é que permitiu a Kardec compilar o Livro dos Espíritos. E principalmente a terceira parte, que trata da inserção mesmo das verdades religiosas na vida. Tem as leis, as chamadas leis morais. E a primeira lei, lei divina ou natural.
E ele questiona os espíritos, e você vê lá que nem tudo o que é legal é moral. Faz logo essa diferença. E a lei me permite isso, mas o Evangelho permite? Minha consciência permite? Não, então está errado. Então, pela primeira vez na Terra, falou-se no Cristo fora dos templos. Jogou-se a mensagem cristã no mundo. Aí ele entra com a lei de adoração. Vendo um absurdo que foi feito com a oração. Jesus ensinou o Pai Nosso. Também não é para ser repetido como fórmula acabada. Se seja. Não. Jesus deu um modelo de oração, mostrando, libertando a criatura do sacerdote, do intermediário, dizendo: tu tens o direito de te dirigires ao teu Pai quando quiseres, onde estiveres, independentemente de intermediário. Por isso ele ensinou o Pai Nosso, palavras simples, que muita gente repete aí como fórmula acabada. Não, você tem de pensar naquilo que você fala. E já que está falando de oração, o único lugar onde Jesus recomendou a oração, que também as religiões não falam nisso, não enfatizam isso, é o lar. Está lá no Sermão da Montanha, Mateus 6,6. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e fechar a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que tudo vê em oculto te atenderá. Falando para a criatura humana, tu tens o direito inalienável de te dirigir diretamente, sem ser através de sacerdote, de pastor, de médium, de intermediário qualquer, ao teu Pai Celestial, onde tu estiveres, por exemplo, na beira da tua cama. Pode dizer: senta-te à tua mesa. Não tenho mesa, senhor, sou pobre, como com a cuia na mão, mas um canto onde dormir qualquer um tem. E por que Jesus falou para fechar a porta? Para a criatura ter consciência, para não ficar repetindo aleatoriamente qualquer coisa decorada, para você ter consciência daquilo que você fala. Veja como é que foi mudada a mensagem de Jesus. E no versículo seguinte, eu falei Mateus 6,6. Mateus 6,7 tem uma recomendação de Jesus que é desobedecida, frontalmente desobedecida pelas religiões, à exceção do Espiritismo. Não sereis ouvidos pelo muito repetir-lhes, como fazem os fariseus, etc. O que as religiões fizeram? Ensinaram a repetir. Né? Então, ele, conhecendo tudo isso, ele sabia que a religião que Jesus trazia era para a vida. Ele estuda temas que são atualíssimos. Hoje nós estamos aí preocupados com a conservação do planeta, destruição das... Está lá. Lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução. Está lá no Livro dos Espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos. Acontece que a maioria dos espíritos também não lê, né? Então não sabe, né? Mas a verdade está lá. Conservação do planeta. Nós temos o dever de transferir para os nossos pósteros o planeta que nós recebemos, se possível melhorado. Ele fala, são 11 leis. Ele fala da lei do trabalho. Lei do trabalho. Quem é que na Europa do século XIX se preocupava com o trabalhador? Marx escreveu aí, mas ele escreveu com muita razão que a religião era o ópio do povo. Por quê? Porque a religião que ele conheceu na Europa no século XIX, ela falava: se você for bonitinho, você frequentar a igreja, fizer as suas oferendas e tal, você tem o seu lugar no céu. Não chamava a atenção daquele que tinha o poder econômico, na responsabilidade que ele tinha ao assalariar o pobre. Mas está lá no Livro dos Espíritos. Que nem os espíritos também, de um modo geral, sabem. Kardec pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem: incorre em responsabilidade pesada perante o Deus aquele que, usando o seu poder econômico,
impõe excessivo trabalho aos que lhes são subordinados. Está lá no Livro dos Espíritos. Aí tem muita coisa sobre o trabalhador e etc. Ele pergunta mais adiante: o que fazer para o velho que não pode mais trabalhar? Porque o operário na Europa trabalhava exaustivamente, depois quando adoecia ou quando ficava velho, ele era tirado do mercado de trabalho e jogado fora, igual você tira uma peça de um mecanismo qualquer que estragou, joga fora e põe uma nova. Nenhuma voz religiosa se levantava em favor do trabalhador, do operário, que tinha jornadas de trabalho que às vezes ia até 12 horas. Ele pergunta: o que fazer o velho que já não pode trabalhar, ou doente, que não tem família para sustentá-lo? Os Espíritos respondem: a sociedade deve fazer as vezes da família, que trabalhe o forte para o fraco, assim manda a lei da caridade. Nesse relacionamento capital e trabalho, nós temos aí a palavra amor trazida pelo Espiritismo. Só 34 anos depois do Livro dos Espíritos, de 1860, em 1894, surgiu uma encíclica papal, Rerum Novarum, que é tida pelos nossos irmãos católicos aí como a voz religiosa cristã que se levantou em favor do operário. Não, senhor, 34 anos antes, Kardec já tinha abordado o assunto e recebido orientações nesse sentido. É importante nós sabermos isso, não para lançarmos na face dos outros, de outras religiões, não, mas para nós valorizarmos a doutrina que ilumina os nossos caminhos, os herdeiros que somos da obra de Kardec. Agora eu faço uma pergunta às mulheres. A mulher sempre foi olhada como ser de segunda classe, né? Inclusive até alguns evangelistas eram machistas. Eu falo isso porque está lá: Jesus não sei o que veio, não sei o que, e as mulheres que vieram com ele da Galileia. Não era só Madalena e Joana de Cusa, não, tinha uma porção. O próprio Paulo, o apóstolo, fundou muitos núcleos cristãos nas casas com apoio de mulheres. Mas até os evangelistas também, porque o machismo é um negócio bravo, né? Tem que reencarnar como mulher para aprender, mas depois volta a reencarnar como homem, vira machista de novo. Mas até os discípulos eram. Está lá, não me lembro agora qual é o capítulo que está lá, mais de um. Jesus, não sei o quê, e as mulheres que vieram com ele da Galileia. Como o escriba era machista, botou uma vírgula e botou: para o servirem com suas fazendas. Quer dizer, ele reconhecia que as mulheres vieram, mas não pertenciam ao colegiado, vieram para lavar roupa e fazer comida, né? Mas Kardec pergunta lá, e eu pergunto para minhas irmãs: qual é o número da questão do Livro dos Espíritos que trata dos direitos da mulher? Ninguém sabe. 817. Kardec pergunta, não para sua ilustração pessoal, mas ele queria deixar a palavra dos Espíritos. São iguais perante Deus e têm os mesmos direitos o homem e a mulher? E os Espíritos, curiosamente, respondem com outra pergunta: não têm ambos a inteligência do bem e do mal e a capacidade de progredir? E por aí vai um estudo dele, tá? Mas ainda para responder aqueles machistas impenitentes, né? Porque tem uns camaradas que, né, são teimosos, né? Vocês conhecem a história do teimoso no deserto? O camarada estava no deserto e falou para o outro assim, uma sede terrível: ah, estou vendo um lago lá adiante. Não é lago não, rapaz, aquilo é miragem, você está vendo, o sol. Não é lago, eu tenho certeza que é água. Foram para lá, chegaram lá, o camarada que falando pegou um pouco de areia e jogou nele, falou: não falei para você que era miragem? Não me molha, senhor, não me molha. O teimoso é assim, né? Mas Kardec faz um estudo ainda para, no final faz um comentáriozinho, para uma pergunta, para
acabar de tampar a boca dos machões, né, dos machistas. Terão igual valor as tarefas deferidas à mulher do que aquelas deferidas aos homens? Quer dizer, o papel da mulher no mundo tem importância como tem importância o papel do homem? Né? E os Espíritos respondem, sim, e maiores até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. A mulher é a educadora. Por isso eu, como linguista, eu não falo língua nativa, eu falo língua materna, que é a língua que você aprende com a mãe. E o exemplo disso é Zamenhof, o criador do Esperanto. Ele, na cidade dele era proibido de falar polonês, tinha que falar russo, porque a Rússia dominava a Polônia. Era proibido ensinar na escola e falar na rua. Mas a mãe ensinou o polonês para ele. Ele falava polonês que aprendeu com a mãe. Por isso eu falo língua materna. Outra coisa, qual a religião cristã que se insurgia contra o duelo? Na Europa ia a pleno vapor o duelo, século XIX. O indivíduo não gostava do outro, ele era um bom atirador ou um bom espadachim, que geralmente a pessoa atrevida se prepara, né? Desafiava o outro, sabia que ia matar o outro. Não era uma coisa muito legal, mas as religiões não faziam pregação nenhuma contra isso. Está lá no livro dos Espíritos, duelo. Pena de morte. Silêncio, pena de morte. Por quê? Porque a pena de morte foi extinta em Portugal em 1825, poucos anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. A pena de morte foi extinta em Portugal. Não havia pregação religiosa contra a pena de morte. Por quê? Porque a própria igreja usara a pena de morte durante a Inquisição, durante muitos anos. Vamos falar, mas está lá no Livro dos Espíritos sobre a pena de morte. A escravidão. A escravidão ia a pleno vapor no Brasil, em Cuba, também fala, terceiro mundo, né? Nos Estados Unidos também tinha escravidão. Nenhuma voz religiosa se levantava contra essa ignomínia de considerar uma criatura inferior simplesmente porque tem a pele de cor diferente. Nenhuma voz religiosa em nome do Cristo, em nome de Deus, em nome da religião se insurgia contra isso. Está lá no Livro dos Espíritos, um verdadeiro libelo contra a escravidão. Se nós fôssemos ficar falando sobre todas as luzes que o Livro dos Espíritos trouxe, a gente ficaria. Falei aqui um pouquinho da terceira parte, que é exatamente a parte mais clara da introdução do Evangelho na vida. Kardec veio trazer de volta a mensagem original de Jesus destinada à vida e não ao templo. Ao longo dos séculos, nós, porque nenhum de nós pode falar que não tomou parte nisso, né? Eu até acho que eu ajudei a fazer umas coisas, por isso que eu estou esgoelando aqui hoje, né? É porque de vez em quando eu falo assim, meus irmãos, e eu falo, ó o jeito, né? Do sacerdote aí, né? Mas a verdade é essa, né? Se eu fui ainda um mau cristão, porque tem os bons cristãos ainda no catolicismo, no protestantismo, tem muita gente piedosa, bondosa, amorosa, que segue, apesar de todos os descaminhos, segue o Evangelho de Jesus, né? Mas eu não fui desses não, eu devo ter sido que ajudei a fazer os meus atalhos, né? Por isso eu estou esgoelando aqui hoje para ver, né? Mas pensemos, minhas irmãs e meus irmãos, leiamos o Livro dos Espíritos, não como um manual sagrado, santuário, eu olhei para agradar a Deus, não. Para você se ilustrar, para você ter conhecimento, ter consciência desse tesouro que nós temos nas mãos, libertador, que nós temos nas mãos e que não é usado. E muito espírita está aí vendo novela, vendo futebol,
Já não digo luta livre e aqueles programas escabrosos que a gente vê, né? Porque a televisão hoje está dando aula de sexualidade desvairada e violência em todos os sentidos. Isso que a gente vê na televisão. Desfaçatez, mau caráter, são aulas que entram pelos lares da gente. E nós não temos, muitas vezes, num lar espírita, 1 hora, meia hora para um culto do Evangelho no lar. A igreja em casa, como fala Joana de Ângeles numa frase muito feliz, nós não temos templo religioso, que seja o nosso lar, o nosso templo. Eu tenho muita consciência disso e inflo bem o peito para falar. Não existe no mundo lugar mais sagrado do que o meu lar. Meu lar, meu santuário maior. E é assim que nós devemos pensar. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.